Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe do Felipe Design Auto e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para mim é um grande prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho mais das minhas técnicas de desenho. E no vídeo de hoje você vai acompanhar o processo de desenho, de renderização do primeiro sketch até o rendering final de um Dodge Charger Hellcat. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos últimos que eu coloquei aqui para vocês, inclusive está aqui no card acima, o do Opala e do Ford Corcel também, em que eles envolviam um projeto de customização, em que eu pegava um carro comum e colocava ali uma leve pitada de customização. Esse não, esse eu procurei retratar exatamente como o carro é. Então, sem mais delongas, acompanhe o vídeo levemente acelerado para você poder curtir aí cada detalhe do processo de desenho comentado por mim. Então a gente vai começar aqui fazendo o nosso sketch do Dodge Charger Hellcat. A gente sempre começa pelas rodas, né? Pelo menos é a forma como eu gosto de começar cada desenho de um carro, né? E o Charger, como ele é um sedã grande, ele tem ali a proporção de 3 rodas de entre eixos. É uma proporção que a maioria dos carros tem, tá? E no caso do Charger não é diferente. Ele também tem aproximadamente a distância de uma roda para a parte do para-choque traseiro, né? E quase uma roda ali também para a parte da dianteira, do para-choque dianteiro, né? Aqui a gente já começa agora traçando as linhas do conjunto frontal, grade e farol. E vamos agora fazendo o desenho do capô. Interessante que o Charger Hellcat, o Charger em geral, né, ele tem linhas bastante agressivas para um sedã. Então, assim, ele vai em muitos casos, parecer um coupé. O Charger original, né, lá da década de 60, ele era um coupé, né? E nessa nova geração, que atualmente já não é mais nova, né? Já foi lançado uma geração mais nova ainda, mas ele veio como um sedã. Eu me lembro que essa escolha foi bem polêmica na época, mas no fim eu acho que fez até sentido, porque a Dodge já vinha planejando fazer um coupé, que era o Challenger, e acredito que para os dias atuais, ou pelo menos no momento em que eles foram lançados, eu não sei se haveria mercado para os dois. Eles atuariam em segmentos muito próximos. Então, fazendo um ser sedã, eu acho que foi uma escolha acertada, embora muito polêmica lá nos Estados Unidos. Vocês viram que eu fiz aqui essa linha de caráter na lateral, que é uma linha assim bem identitária do Charger e que ela é bastante influenciada no Charger original, tá? No Muscle Car dos anos 60. E aqui a gente já tem, ó, perceba que muito rapidamente as linhas base do nosso Charger. Agora a gente já vem reforçando cada uma dessas linhas, ou pelo menos ali as linhas principais, né? Que é de caixa de roda, a linha de assoalho, essas linhas a parte de baixo, a gente sempre procura reforçar. A parte do conjunto da frente também, né? Os detalhes de grade, as aberturas dos para-choques, né? Que são partes ali que chamam bastante atenção na frente. São partes aí que a gente aplica um reforço de linhas também. É importante nessa fase você saber quais linhas reforçar. A gente não vai reforçar absolutamente todas as linhas, porque senão a gente acaba fazendo com que o carro tenha ali um desenho muito pesado, né? Então no sketch é interessante você saber quais linhas você vai buscar reforçar. Então, detalhando ali a parte do capô e indo para a linha de cintura, que ele tem uma linha de cintura aí alta e a parte das janelas, né, uma parte de janelas um pouco mais baixa, dando um perfil bem esportivo pro nosso Charger, né?
Perceba que ele segue muito a proporção clássica dos sedãs, né? Em que a área da janela termina ali bem próximo do meio da roda traseira, né? Essa é uma proporção clássica dos sedãs. O Hellcat tem outro item bem característico, que é essa entrada de ar no capô, também diretamente inspirada nos muscle cars dos anos 60, né? E aqui agora a gente vai delimitando ali as áreas das portas, né? Pelo menos da porta dianteira. A área de janelas é sempre uma área muito interessante para você poder reforçar, tá? Ajuda o seu sketch a ganhar destaque. Já as linhas da porta a gente faz de maneira mais tranquila, né? Uma linha mais fininha, não há necessidade de reforçar esse tipo de linha. De igual modo, as maçanetas também. As maçanetas a gente não costuma dar uma reforçada muito grande. Faz ali porque elas não podem se sobressair. Inclusive, é comum vocês verem alguns sketches em que não há presença de maçanetas, nem retrovisores, né? Aqui, como a gente vai buscar retratar de fato o carro, como ele é, né? Então a gente vai fazer as maçanetas. Detalhe para o aerofólio, né? Nesse caso não é bem um aerofólio, é um spoiler, né? A diferença do aerofólio e do spoiler é que o aerofólio ele é bem levantado, né? Ele é alto. E o spoiler ele é como se fosse uma continuação da traseira do carro. Nesse caso aqui a gente tem um spoiler, tá? Bem clássico. E fechando aqui a parte traseira do nosso Charger Hellcat, detalhando aí essa abertura, né? Essa saída de ar aí no para-choque traseiro também. Perceba que as linhas base a gente já tem, né? Agora está faltando somente a parte das rodas. Aqui estou fazendo uma delimitação da caixa de roda, né? Que ele tem esse contorno aí, que ajuda a dar uma valorizada nessa área das rodas. E repetidores de seta também que chegam nessa região. Nessa fase de sketch, a gente opta ali por dar uma simplificação na parte das rodas, tá? Então aqui apenas marcando quais seriam de repente as linhas de centro e um reforço na sombra. Isso é muito importante, senão seu carro vai ficar voando na folha, né? E não é essa a nossa intenção. Então a gente sempre busca aí dar uma reforçada na sombra também, para que o nosso carro dê uma assentada, né? Que ele fique aí mais equilibrado no papel. Aqui apenas fazendo um detalhe do interior, né? Então uma marcação de onde que eu vou colocar a sombra na janela e onde que vai aparecer a parte do outro lado das colunas do Charger. Aqui apenas uma simplificação nas rodas, né? O desenho ali do círculo central, do miolo de centro. E verificando ali mais ou menos onde vão os raios da roda do nosso Charger. Mesma coisa a gente faz na roda traseira. Agora a gente vai para o desenho com as canetas Nankin, também chamadas de multiliners. E a gente faz isso numa outra folha por alguns motivos, né? Assim, primeiro que a gente passa o desenho a limpo. Segundo, porque como a gente vai usar aqui os marcadores Copic,
em boa parte, né? Não somente eles, mas grande parte do desenho é o uso dos marcadores Copic. Se a gente aplicar os marcadores Copic diretamente na caneta esferográfica, ele vai borrar. Então a gente acaba fazendo a transferência do desenho através da técnica do overlay para uma nova folha, uma folha própria para o uso dos marcadores. Aqui eu estou usando uma folha em tamanho A4 da Canson, tá? Canson Marker XL, o tipo da folha, e ela é específica para se trabalhar com marcadores. Tem a grande vantagem de não borrar os marcadores, de gastar pouco a tinta do seu marcador. Então é um tipo de papel muito bom e bem agradável. A caneta desliza com muita facilidade nessa folha de papel. Além também de, por ter uma gramatura baixa, ela permite você visualizar com certa facilidade o desenho que está embaixo. Então isso aí também é um recurso bastante interessante, uma propriedade muito interessante desse tipo de folha. Perceba que aqui eu já tenho o meu traço já um pouco mais cuidadoso, mais meticuloso. Ele não é tão solto quanto na fase do sketch, apesar de que é interessante você manter ainda um pouco da gestualidade aqui nessa fase também, tá? Para que você tenha um sketch que seja dinâmico. Mas de uma maneira geral, a gente tem um desenho um pouco mais meticuloso, um desenho mais de detalhe, de finesse, né? Aqui muita atenção para a gente poder verificar a ergonomia, né? Assim, é sempre um pouco complicado a gente gravar e desenhar, porque com a câmera a gente não pode ficar rodando muita folha de papel, porque senão não apareceria legal para vocês poderem assistir. Então isso prejudica um pouquinho a questão da nossa ergonomia, né? Mas dá para se trabalhar dessa forma, é apenas um pouco mais desconfortável para o desenhista, mas o resultado final fica bem próximo do que seria executado caso a gente trabalhasse de uma maneira mais confortável, rodando a folha e por aí vai, né? A gente vem retratando aí a parte do capô, né, com a sua entrada de ar. São traços aí delicados, sem necessidade de imprimir muita força. Em traços curvos é comum a gente não fazer uma linha direta, a gente vai continuando aos poucos para poder manter a gestualidade, você garantir que o traço vai sair bom sem ele sair tremido, né? Aqui o detalhezinho da antena, né, que no sketch inicial não havia colocado, então já aproveitei e adicionei aqui também. E veja como o carro vai saltando, né? É um tipo de desenho que ele não... De repente ele não tem a gestualidade ou a atratividade do sketch inicial, mas é um tipo de desenho que é o ideal para você poder aplicar aí os marcadores, né? Basicamente as multiliners que a gente chama vão servir para poder delimitar as áreas onde você vai aplicar os marcadores. Ela não tem tanto a intenção de demarcar as linhas como num sketch. Por ele ser colorido, a principal intenção é delimitar as áreas de cores, né? De aplicação de cores.
Veja o que eu falei, ó, principalmente nessa parte aí de um semicírculo, a gente não faz ele inteiro, né? A gente vai por partes para garantir que a gente consegue ali ter um desenho mais fluido e sem ficar tremido, né? Isso aí tem muito a ver com a questão da ergonomia também, né? Que eu havia comentado, de você pegar justamente as partes em que o traço é mais confortável para você. O mesmo a gente faz nessa grande linha aí que demarca a linha de caráter do carro. Ó. A gente vai fazendo por partes, a gente não pega e faz ela inteira numa tacada só. A gente tenta aproveitar onde que o nosso traço é mais favorável. Isso você vai pegar com o tempo, tá? Não é de uma hora para outra que você já vai ter essa noção de para onde que você tem que virar a mão e tudo, ou o corpo para poder se posicionar. Isso é muito a prática que vai te determinar. Aqui, ó, veja que eu estou aplicando agora ó, o esquadro novamente para poder me ajudar a demarcar a linha da saia lateral, que coincidentemente é a mesma linha que delimita o final das portas, né? Agora a gente vem com bastante cuidado para poder fazer a área da porta. A coluna B ela pega basicamente o centro da área das janelas, né? Então, essa é uma outra característica interessante também dos sedãs, né? Em geral, ela vai pegar ali no meio. E agora a gente vai retratar aí o nosso querido retrovisor, que para o tamanho do carro é até ok, mas é um retrovisor bem grande se você for comparar com carros de outras categorias, né? Desenhando agora a parte do outro lado do carro, né, para ajudar a nossa perspectiva aí, que é quase uma side view, né? Aquela side view que pega um pouquinho da frente. É um tipo de vista que Chip Fuse usa bastante. E agora para fazer as rodas a gente vai utilizar o auxílio aí dos nossos maravilhosos gabaritos, tá? O Charger ele tem a roda traseira maior do que a dianteira, mas aqui como a gente não tem um gabarito maior e eu estou usando a maior circunferência dele, né? A gente vai manter o mesmo e você vai ver que não vai fazer tanta diferença assim no visual. Claro que o ideal é que você retratasse a roda de trás sendo maior. Até mesmo quando as duas rodas têm a mesma dimensão, costuma-se, os designers costumam desenhar a roda traseira um pouco maior para ajudar a favorecer a questão da postura do carro, né? É um recurso muito utilizado aí pelos designers. Aqui eu estou demarcando o centro da roda para ajudar a gente a fazer os raios, né? E agora a demarcação do miolo da roda. Agora a gente vai fazer a questão do sobrearo, né? Essa é uma roda até simples de desenhar, não é uma roda complexa. Ó, sobrearo desenhado. A gente vai fazer uma delimitação de área da roda. Essa roda ela é ligeiramente côncava e ela tem uma parte ali que ela é quase que reta. Então, essa última circunferência que eu fiz é mais ou menos para poder delimitar isso, para dar essa ideia.
Essa é uma roda de 5 raios. E como a vista é uma vista lateral, mas levemente perspectivada, ela não vai ficar exatamente alinhada, né? Os aros eles vão ficar um pouquinho descentralizados. Tá? Saiu um pouquinho tortinho, mas na verdade ela nessa vista ela realmente é um pouco desalinhada. Ela não é perfeitamente é, com os aros ali certinhos, né, vindo do centro. Ela tem essa pequena ilusão de ótica. Claro que é muita questão de treino, né? Então vocês sempre praticando e fazendo diferentes tipos de roda que você consegue representá-la com mais exatidão. Aqui representando a tala da roda, né, na parte de dentro. E agora a gente vai fazer os discos de freio. O disco de freio da roda traseira é menor do que o da dianteira, então a gente usa aqui também uma circunferência menor. Deve ter muita atenção também na posição das pinças de freio. Na roda dianteira e traseira é diferente, né? Tem muitas pessoas que costumam fazer iguais. Agora a gente vai demarcar aqui a área da sombra. Já está quase finalizado esse nosso sketch na caneta Nanquim. E a parte das maçanetas. Vai demarcando os últimos detalhes aí antes da gente aplicar os marcadores. Só adicionando algumas linhas aí que a gente tinha esquecido. E o nosso Hellcat está pronto para poder receber os marcadores. Aqui eu vou fazê-lo de vermelho. E vou usar aqui basicamente 4 tipos de vermelho, tá? E esse não é bem um vermelho, tá? Ele é um tom de terra que a Copic chama. Mas ele compõe muito bem com os vermelhos. Aqui vocês vão ver que eu vou fazer uma composição um pouco diferenciada na questão de família, né? Tem um vídeo muito interessante que eu falei sobre montar família de cores. Vou deixar no card aqui acima para vocês assistirem depois. Mas aqui eu montei uma família de cores com canetas de marcas diferentes e seguindo colunas de cores diferentes também em relação ao que tem no círculo cromático da Copic. É uma combinação um pouco mais complexa, né? Um nível um pouco mais avançado para fazer, mas fica aí a dica caso você queira, caso você goste do resultado final e queira fazer algo parecido, né? Aqui eu estou usando a E04, que vai ser o nosso tom mais claro de vermelho. Perceba que no começo ele fica meio estranho mesmo. Por quê? Porque a gente começa retratando a parte clara, o restante do desenho está todo em branco. Então ele causa uma certa estranheza porque você tem ali uma parte
que seria a mais iluminada sendo pintada primeiro, então a princípio ela está mais escura. Então isso causa a princípio uma certa estranheza em quem está olhando, mas vai ficar bom. Fica aqui no vídeo até o final que você vai ver o resultado final. Então aqui já aplicamos a cor mais clara, a gente vai vir agora para um tom um pouco mais escuro, né? Aqui eu já estou usando um marcador da Prismacolor, tá? Um tom de vinho e que harmoniza muito bem com esse tom do Copic que eu tinha, né? Lembrando que aqui eu estou usando as cores que eu tenho, né? Então, é o que eu sempre falo, o melhor material é aquele que você tem. Então aqui eu fiz uma composição, consegui fazer uma composição com marcadores que eu tenho, de marcas diferentes e famílias diferentes, mas montei tons aí que se harmonizam e se complementam. E você já vai vendo que o nosso Hellcat vai começar a ganhar volume agora na aplicação desse tom mais escuro. Perceba uma outra coisa também muito interessante. Se na aplicação do tom mais claro eu posso ser um pouco mais rápido e um pouco mais expressivo, à medida que eu vou aplicando tons mais escuros, eu tenho que ser mais cuidadoso. Por quê? Porque o tom mais claro ele vai ser sobreposto por um tom mais escuro. Agora o tom mais escuro, se eu passar para a parte mais clara, eu matei meu desenho. Então eu tenho que ter bastante cuidado quanto a isso, tá? Na aplicação de um tom mais escuro. Saber que determinadas áreas eu não vou ultrapassá-lo, né? Então preciso ali saber delimitar muito bem a sua área de abrangência. É sempre recomendável, antes de você fazer um trabalho com marcadores, que você faça um teste de montagem de família de cores, que vai escolhendo as cores que você vai usar no desenho. Nesse caso aqui eu tinha feito já um teste previamente, então eu já tinha separado, já tinha ali em mãos quais eram os tons que eu ia utilizar. E recomendo também que você tenha em mãos também alguns tons próximos dos que você escolheu utilizar. Por quê? Porque pode ser que no desenho final você sinta a necessidade de aplicar uma outra camada, um outro tom de vermelho em algumas áreas para te ajudar a ganhar mais volume. Então isso aí é uma outra dica também bem interessante e foi o que eu fiz nesse caso, né? O que, melhor dizendo, eu vou fazer nesse caso. Tem um outro tom que a princípio eu não usaria, quando eu for aplicá-lo eu vou mostrar para vocês qual que é, e que quando eu coloquei ele no desenho fez toda a diferença, tá? Então aqui, ó, nós já temos um volume já um pouquinho melhor, né? Aí aqui eu senti a necessidade de melhorar um pouquinho essa transição, né? Da área de luz para uma área mais escura. E vamos vir agora cobrindo com um vermelho mais vivo, tá bom? Aqui eu fui tentar usar a ponta chanfrada, mas eu percebi que ela está um pouco mais gasta. Então vou ter que acabar recorrendo ali depois para a ponta brush mesmo, né? Essa é uma vantagem até das Copic Sketch, né? Que sendo com uma ponta ali ela começou a secar, se você não tem a tinta para recarregar, você pode muito bem utilizar outra ponta e aí você tem mais algum tempo de sobrevida com aquele marcador. Mas lembre-se sempre de comprar também o carregador dos marcadores, né? Ajudam muito e são muito mais econômicos, né?
E aqui perceba que eu fiz então, como que eu trabalhei? Eu trabalhei com um tom mais claro e um tom mais escuro, e depois eu vim sobrepondo tudo com um tom de vermelho um pouco mais vivo, né? É uma outra forma de você trabalhar também. Perceba que apesar de você, entre aspas, matar o tom mais claro, ele ainda está ali, ó. Você consegue ver, principalmente na parte que eu apliquei primeiro, né, que a cor vai assentando, e onde a parte recebe mais luz, ele tá mais claro. E onde eu pintei com o marcador mais escuro, ele tá mais escuro. Veja que essa impressão é passada mesmo você cobrindo por inteiro essas áreas mais claras. Então aqui, ó, nós temos nosso carro todo em vermelho, né? Mas ele não tem muito destaque de brilho ainda. E é aqui que eu senti a necessidade de usar um outro marcador para a gente poder dar essa valorizada e trabalhar melhor a transição das sombras, que é um tom de marrom. E aí fica uma dica para você, caso você vai fazer alguma pintura em um tom de vermelho, um vermelho um pouco mais escuro, que marcadores marrons, eles harmonizam muito bem com esse tipo de cor. E eles ficam ali como sombra mesmo. Você consegue aplicar o marrom sem precisar ter um vermelho muito escuro, né? Era como ele assenta e ajuda a dar uma boa impressão de, de sombra. Ó, o nosso carro começa a ganhar volume novamente, ó. Então esse aqui é o que eu falei de vocês quanto a ter em mãos aí marcadores próximos, mesmo que você a princípio não vá usá-los. Durante o desenho pode surgir a necessidade, você já está ali preparado para aplicar. Inclusive eu gosto bastante de fazer um desenho de pintura vermelha e aplicando marrom nas áreas de sombra, que eu acho que o desenho fica muito rico, muito agradável esteticamente. Bom, a área dos vermelhos feita, agora eu vou para a parte das janelas. As janelas aqui eu estou fazendo um tom de Blue Violet, que é um violeta quase cinza, mas um tom bem bonito e que, pelo violeta ter um pouco de vermelho, eu acho que combina bem com esse desenho. O mesmo vale para essas áreas da janela que seriam em preto, tá? Eu não estou usando uma cor preta, eu estou usando aqui um Blue Violet também. Um tom bem escuro de Blue Violet, o BV29. Aqui estou delimitando a área de alto brilho das nossas janelas. E a janela eu vou trabalhando aqui só com os tons dos Blue Violets. Usando aí do mais claro até o mais escuro. Estamos trabalhando com 3 tons de Blue Violets. BV20, BV23 e BV29.
E veja que a gente já conseguiu dar a impressão de alto brilho aí na nossa janela. Melhorando aí a transição da parte de brilho da janela. Para a lanterna traseira, um breve detalhe ali bem rapidinho. Vamos fazendo a frente e as rodas. As rodas são em cinza, tem um acabamento mais fosco, então elas não recebem aquele brilho, não refletem muito a questão da luminosidade do céu, reflete a terra, então a gente vai fazer elas aqui todas em cinza 5, cinza C5. Agora a gente usa um cinza um pouco mais escuro para poder fazer a borda dessa roda. Cinza que a gente chama de C7. E aproveito o mesmo cinza para poder já fazer uma área ali que vai me dar a intenção de sombra na tala interna da roda. Vamos retratando a nossa sombra. Perceba que não há necessidade de fazê-la em preto. Estou fazendo com o cinza C9. E o cinza C9 nesse desenho ele vai ser o meu preto. Veja que ele é bem escuro, né? Então, na nossa ilustração ele funciona muito bem como um preto. Em algumas vistas, principalmente essa lateral, a área do pneu se confunde com a área da sombra absoluta do carro, né? E a sombra projetada. Então é interessante a gente usar um mesmo tom aí que fique bom para as duas coisas, tanto para o pneu, que geralmente é cinza, não é totalmente preto, né? E para a área da sombra do carro.
que agora a gente vai fechar a nossa sombra. Perceba que o nosso carro já está praticamente pronto, só faltando os highlights, né? Geralmente eu gosto de fazer projetos de customização, dificilmente eu pego um carro para poder desenhar exatamente da forma como ele é, mas eu quis fazer um teste aqui com este Hellcat e o resultado particularmente já está me agradando muito. E espero que vocês também estejam gostando, né? Um recurso que Chipfuse usa bastante nos seus desenhos, que é junto da sombra você fazer uma representação da cor da terra. E fica bem legal, né? O carro parece que ganha também mais vida usando esse tom aí de marrom, de bege, né? No chão. Agora vou começar com a parte dos highlights. Antes dos highlights, esse carro, como ele a princípio está muito chapado, né? Eu estou fazendo um clareamento com o lápis branco. E você vai ver como a questão da luz e da sombra já vai melhorar bastante, né? O carro vai ganhar bem mais volume agora, aplicando-se o lápis branco. Então veja que mesmo que você não consiga dar com os marcadores a questão de brilho, né, ou de repente fazer uma transição entre a parte mais luminosa e mais escura, um reflexo, né, você consegue dar uma reforçada nisso fazendo uso de um lápis de cor depois. Então nada está perdido, né? É interessante a gente sempre saber os materiais que tem, as possibilidades para você poder depois imprimir uma maior qualidade, um maior realismo no seu desenho. Veja aqui como ele já vai ganhando em realismo, né? Simplesmente aplicando um lápis branco no nosso carro. Lembrando que essa fase não chega a ser bem um highlight, a gente está apenas clareando. O highlight de fato vem agora, quando a gente usa a caneta gel branca ou faz uso de uma caneta gel Posca. Caneta gel Posca não. A gente faz uso de uma caneta Posca, né? Ou mesmo de um guache com o uso do pincel. Olha só, a Posca utilizada de maneira bem pontual, ó, vai ser vital para melhorar a noção de realismo do nosso desenho. Perceba como esses pequenos detalhes já fazem o carro meio que saltar da folha, não é mesmo? Depois que eu apliquei a caneta Posca, como ela é uma ponta bem grossa, eu gosto de chegar com a caneta gel e dar uma espalhada, uma leve espalhada na tinta branca da caneta Posca. E aí eu consigo um resultado visual bem agradável,
que se assemelha bastante ao reflexo de um ponto de alto brilho quando a gente olha para o sol, por exemplo, né? Agora a gente vai fazer ali a parte de alto brilho nos vãos da porta, que também vão ser bem interessantes aí para a gente poder reforçar a noção de realismo. Os pontos de highlight a gente já terminou. Agora, para a gente poder dar uma valorizada mais no nosso desenho, eu vou fazer um rápido fundo. E é um recurso que não costumo fazer com muita frequência, mas por vias de praticidade, mas que deixa a ilustração muito mais atraente. Então, resolvi fazer nesse caso aqui, para poder simular para vocês. Vai ser um fundo um pouco mais artístico, mas estou usando o uso dos esquadros para que eu consiga aí ter um resultado melhor, né? A minha ideia é que esse fundo aí seja, né, ele tenha um formato aí retangular, então é interessante que ele saia reto, né? Aqui estou delimitando a área de aplicação dos marcadores para o nosso fundo. E o legal do fundo nesse estilo que a gente vai fazer é que ele fica como se fosse uma moldura para o nosso desenho. Então, valoriza ainda mais, né, o nosso carro. Aqui eu estou usando uma folha branca como máscara para me ajudar a não extravasar o marcador para as áreas onde eu não quero. Esse é um recurso bem interessante que você pode utilizar tanto para delimitar o fundo ou mesmo para poder delimitar a área do seu carro, né? Dependendo do que você vai fazer, do traço que você vai utilizar ou do efeito que você quer dar, você pode correr o risco de acabar pintando a parte do carro, né? Aqui eu vou fazer com bastante cuidado, então não, a gente vai minimizar esse risco. Mas caso você tenha aí o receio de que acabe passando para a área do carro, você pode muito bem fazer uma máscara na área do carro. Essa máscara tem algumas formas de você fazer. Você pode fazer ela totalmente com fita crepe, mas aí tendo muito cuidado para ir tirando a tinta dela para que ela não danifique o desenho do carro, né? Ou você pode simplesmente fazer um papel, o recorte exatamente do carro e colar por cima. E aí você vai tendo ali o cuidado de não ultrapassar a área do carro. E se passar um pouquinho, né, dependendo da forma como você vai aplicar o marcador, você vai conseguir ficar bem dentro da área, tá? Aqui até um recurso interessante que eu faço quando vou aplicar esses fundos, que é, claro, vai depender do efeito que você vai dar, mas é primeiro contornar ali toda a área do carro para que eu tenha uma margem de segurança e não acabe borrando para a parte que eu não quero.
Aqui eu seguro o papel para garantir que eu não vou borrar na parte de cima. Nesse caso eu estou fazendo traços na diagonal, então perceba que se eu começo de um jeito, todos os meus traços, todo o meu fundo ele tem que ter esses traços na diagonal, mais ou menos na mesma direção. Para que eu tenha uma ilustração bastante coerente no uso do sentido do traço que eu estou usando. E aqui para esse fundo eu vou usar basicamente as mesmas cores que eu utilizei para o carro. Então fiz um uso de um cinza C9, agora estou aplicando um cinza C7, vou aplicar um tom mais claro de cinza, um C5. São todos tons que estão no carro. E aí ajuda o nosso carro, a nossa ilustração, a ter uma coerência do ponto de vista cromático também. Ele vai combinar muito legal. E por fim vou adicionar aqui um leve tom de vermelho. Uma tonalidade um pouco mais clara do que a gente usou na carroceria. Que aqui vai ser importante para ajudar a não conflitar com a cor do carro, né? Você usando um outro tom de vermelho aqui para a parte de trás, fica bem interessante. E olha, tirando a máscara, como que ficou, né? Aqui nós já temos o nosso Hellcat pronto, só falta pôr a nossa assinatura aqui embaixo do carro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você quiser participar de uma comunidade que eu estou criando de desenhistas que querem aperfeiçoar as suas técnicas de desenho, o convite está aqui no link abaixo para você participar do nosso grupo de WhatsApp, e lá você vai encontrar outras pessoas que também querem evoluir no seu traço de desenho, onde eu vou estar compartilhando dicas e colocando em primeira mão o conteúdo que eu compartilhar nas minhas redes sociais. É isso, agradeço a você por ter participado e assistido a esse vídeo. Forte abraço e até mais.